boa noite para você que acompanha aqui o canal Super News. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, hoje dia 10 de março, para tratar de um assunto que está em evidência no noticiário nacional, um assunto que gera polêmica, que gera um certo desconforto para o meio político. E nós vamos esclarecer o porquê dessa decisão tomada na última segunda-feira, que foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que decidiu anular, cancelar as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a 4 processos nos quais ele foi julgado, na Operação Lava Jato, na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. São 4 processos que ele foi julgado. Um deles se refere àquele processo do triplex, ao sítio de Atibaia. Temos também as investigações em torno do Instituto Lula e doações para o Instituto Lula. Nós vamos esclarecer agora o porquê dessa decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, com a participação do advogado criminalista Flávio Rodrigues, que está chegando para conversar com a gente aqui sobre esse assunto. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a chegada do Dr. Flávio Rodrigues para falar para a gente, esclarecer para a gente o que significa essa decisão, em que se baseou essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin, de cancelar essas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e quais os desdobramentos que esses cancelamentos podem ter a partir de agora, porque novos cenários se formam e também se julga a competência do juiz Sérgio Moro para julgar esses processos. Ele poderia ter usado da parcialidade no julgamento desses processos, sim ou não? Vamos abordar esses temas e falar sobre também a Operação Lava Jato. Será que ela esfriou, se ela não esfriou? A partir de agora com o advogado Flávio Rodrigues, que está presente já aqui chegando para a gente, para conversar com a gente sobre o assunto. Só aguardando então a solicitação dele para a gente entrar e conversar sobre esse assunto. Ao cancelar a condenação, Luiz Edson Fachin alegou a falta de competência da 13ª Vara Federal para julgar esses processos. Mas até então, a nível nacional, era normal, para a gente que não é da área meio da justiça, para a gente era normal. O doutor Luiz Flávio Rodrigues vai explicar para a gente se essa posição de Luiz Edson Fachin seria aceitável ou não. Vamos entrar ao vivo. O Rodrigues está chegando, advogado criminalista, para a gente tratar desse assunto que está tomando conta aí do noticiário nacional e pode ter novos desdobramentos. Boa noite, doutor Flávio Rodrigues. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os espectadores também. É sempre um prazer estar aqui. Seja bem-vindo aqui ao canal Super News, Nós já estivemos juntos em outras oportunidades, lá na TV, no jornal Super News, agora aqui no canal Super News. Doutor Flávio, esse assunto está tomando conta do noticiário nacional desde a última segunda-feira, quando Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo, decidiu anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 4 processos, alegando falta de competência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba para julgar esses processos. Em que se baseou essa decisão de Luiz Edson Fachin, doutor Flávio? Júlio, boa noite a todos novamente. Júlio, é uma situação que deve ser pautada inicialmente numa discussão técnica. A própria academia, a própria faculdade, os professores, os advogados e alguns procuradores e promotores, outros juízes também, já vinham discutindo isso há muito tempo atrás, em relação a essa questão da competência, que é um dos pilares do processo, seja ele civil, trabalhista e também o processo penal. Então, é uma situação de muita peculiaridade. E isso já foi ventilado, já havia sido ventilado, isso já estava em discussões há muito tempo atrás. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que veio à tona, apesar de ter vindo à tona agora, mas o fato é que já estava em discussão
primeiro momento em que foi discutido isso, se eu não estou enganado, foi há 3 ou 4 anos atrás, né, em relação a outros procedimentos, e não necessariamente a questão relacionada ao Lula. É preciso deixar claro em relação a essa situação, porque tomou uma proporção, um viés diferente, um viés até político, ideológico a situação, mas aqui eu vou me prender a questões técnicas, como profissional que sou. E deve ser assim, né? Diuturnamente os tribunais eles discutem matérias dessa natureza. Ocorre que, apesar da defesa ter dito isso, já ter mencionado, apontado essa questão há muito tempo atrás, sendo alertada também, como volto a dizer, a própria academia, né, as faculdades, os professores de matéria penal, processo penal, já estavam ventilando isso há muito tempo, né, mas veio à tona agora. Então, é uma questão de muita preocupação, porque é um dos pilares do processo penal, né, justamente a questão da competência que ela se dá de várias formas, né, acabou tomando viés, né, uma proporção maior por ser o ex-presidente Lula, né, mas o fato é que matérias dessa natureza são discutidas cotidianamente em várias, na primeira instância, em segunda instância, nos tribunais superiores. Então, é uma questão de muita singeleza, uma observação como essa, né? Doutor Flávio, qual que é a diferença, então, da 13ª Vara Federal de Curitiba para uma outra de Brasília, por exemplo, para onde seguirá o processo, né, onde Lula também pode responder parcialmente, né, pelas condenações, ter novas condenações só de forma parcial? Como que isso é configurado na Justiça? Primeiro é bom esclarecer, Júlio, até uma questão de conhecimento aos demais, às vezes que não tem contato com a matéria, né, de direito e tudo mais, é que há uma diferença muito grande. Alguns estão dizendo que o Lula foi absolvido. Não é nada disso. É uma decisão em que anula os atos anteriores, né? Penal e processo penal é sempre olhando no retrovisor, são fatos pretéritos, né, que se buscam apurar. Então, no caso específico, não há de se dizer em absolvição, né? É uma decisão em que anula os atos anteriores em razão de uma incompetência do juiz. A incompetência qual que foi? Tecnicamente dizendo, a decisão do ministro Edson Fachin é uma decisão muito técnica, é uma decisão em que ela não aborda diretamente o mérito do habeas corpus. Na verdade, foi embaixo de declaração manejado em habeas corpus, né? Então, a situação é que o ministro Edson Fachin ele faz uma construção lógica, né, do entendimento em que já vinha sendo firmado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, em que já tinha jurisprudência a respeito dessa situação, e aí ele muda a concepção dele no sentido de que a 13ª Vara Federal lá de Curitiba seria incompetente. Por que seria incompetente? Aí é que está o eixo da questão. Porque os crimes supostamente imputados ao ex-presidente Lula, ele teoricamente não tinha ligação direta com as questões que haviam sido discutidas em supostas corrupções, próprio crime de cartel, lavagem de capitais, uma organização criminosa. Eles não tinham vínculo, ou seja, não tinham liame entre a questão da Petrobras e as questões em que havia e que se estavam discutindo no objeto do processo do ex-presidente Lula, que é importante lembrar, são questões relacionadas a São Paulo, né, ao sítio de Atibaia, ao apartamento, ao triplex. Então, a construção lógica era de quê? Aquele processo especificamente do ex-presidente Lula, e é importante fazer um adendo, que não é só o presidente Lula que já estava discutindo essa questão, e o ministro Edson Fachin informa isso, aponta isso na jurisprudência que haviam sido firmadas na segunda turma do STF, né, em razão de outras decisões passadas, pretéritas. Então, de que aqueles crimes supostamente imputados, eles não seriam de responsabilidade para julgar, processar e julgar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ou seja, no caso específico pelo fato, só para concluir, Júlio, o caso específico no caso deveria ser processado e julgado lá em Brasília, pelo cargo e a função que era ocupada à época pelo ex-presidente. A época dos supostos fatos, né, que é muito tempo atrás.
Sim, eu entendo essa parte. Agora eu quero entrar na questão da parcialidade, né? Que o ex-juiz Sérgio Moro não teria sido parcial. Como que configura, não teria sido imparcial, né? No julgamento desses casos. Como que pode ser configurado essa prova de que ele não foi imparcial? É necessário que haja essa comprovação de que ele não foi imparcial para que essas medidas de Luiz Edson Fachin tenham validade? Por se tratar de Sim, é uma questão assim de muita delicado sempre você discutir essas questões dentro do processo. E aqui eu me atenho ao processo penal, porque no mais às vezes é difícil você apontar um juiz como imparcial, né? Mas no caso em questão, e é preciso também esclarecer que são dois habeas corpus, são duas discussões diferentes, né? Uma que foi julgada monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, e depois teve aquela certa confusão, né, de entendimento entre os ministros, mas que foi pautado para ser julgado, e também outro habeas corpus, em que ontem foi feito o voto do ministro Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então, são duas questões distintas. Mas o caso da imparcialidade é um caso que reclama muita atenção, independente de quem quer que seja, né, que esteja sofrendo as angústias do processo penal, é importante que tenha do outro lado um juiz imparcial, né? E aqui eu faço uma crítica muito enfática, porque quando você me indaga a respeito da prova da imparcialidade, goste ou não, ela veio à tona depois, né? E isso foi muito bem tratado no voto do ministro Ricardo Lewandowski e do Gilmar Mendes. É algo que gera uma certa estranheza, por assim dizer, porque parte no processo é acusação, Ministério Público e defesa. Não há nenhum impedimento das partes irem despachar com o juiz, é algo natural aqui em primeira instância, é algo natural em segunda instância. O que não pode é criar um viés totalmente ideológico e tendencioso, como foi o caso, trocas de mensagem íntima, alertando e orientando a outra parte, que no caso específico era o Ministério Público, poderia ser a defesa, o que seria incorreto também, mas no caso era o Ministério Público, na condição dos responsáveis, na condução daquele processo, e veio à tona essa questão, uma série de atos, e isso foi muito bem narrado, as conversas que vieram à tona, é público notório essa questão, não precisa a gente ficar fazendo um revolvimento maior, mas o fato é que assusta, né? Se a gente traz para o cotidiano, às vezes o cidadão comum, que não tem, eu falo comum no sentido de que não tem o tato, né, diuturnamente com o direito, com a matéria, pode achar estranho isso tudo vir à tona e ficar abismado com a situação, mas o fato é que deveria ficar abismado com as autoridades que se submeteram a isso, né? Ninguém está acima da lei, né? E você, principalmente aqueles que agem pela lei, em nome da lei. Essa troca de mensagens que o senhor mencionou, né, ela foi exposta em meados de 2019, salvo engano, né, pelo jornal The Intercept Brasil, e ficou claro ali a relação de Ministério Público com o juiz, né, o então juiz Sérgio Moro. Mas essa decisão do Luiz Edson Fachin, ela não deveria ter sido tomada antes, ou ela só veio à tona agora por causa do habeas corpus de novembro do ano passado. Foi esse habeas corpus que deu origem a essa anulação, correto? Correto, Júlia, é porque, em tese, tecnicamente, se for observar, a questão da suspeição, tecnicamente falando, ela deveria ter sido analisada, diagnosticada antes, né? Ou seja, houve uma inversão, mas é uma inversão indiferente. Uma inversão de julgamento que é indiferente. Perante a lei, deveria ter sido julgada antes. A questão da suspeição, que é a troca de mensagem e tudo mais. Só que a gente tem que observar que, não raras vezes, você alega determinadas coisas em primeira instância, existe todo um rito que você tem que examinar, né, e atuar para que seja pautado e julgado no momento certo, né? Você tem que observar a técnica e, às vezes, esse momento certo ele tende a demorar, né?
Então, por exemplo, o habeas corpus, que foi julgado no início da semana, julgado monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, ele vem de uma decisão em agravo regimental num recurso especial, ou seja, que é tratado, que foi julgado pelo STJ à época. Então, percebe que, normalmente, isso demanda um certo tempo para a matéria ir amadurecendo e chegando aos tribunais. Porque senão pode ocorrer também, que tecnicamente a gente fala, que é a supressão de instância. Alguns estudantes de direito, até os próprios profissionais, têm um amplo conhecimento em relação a isso. Então, tem que observar esses limites da lei até que a matéria seja julgada. Ou seja, há um extenso lapso temporal, desde que houve a sentença condenatória do ex-presidente Lula, e agora, né, que vem à tona, né, essa decisão em habeas corpus, mas isso só demonstra como é importante a observância dos atos, né, processuais dentro do processo penal. Eu questionei sobre essa questão da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né, e fala-se agora no julgamento dele. Ele inverte os papéis. Podem ter condenações, penas ao ex-juiz Sérgio Moro? Como que fica essa situação? Pode uma discussão, uma questão interna de processo, né? Até diz isso dentro do Código de Processo Penal, mas é uma situação, como se fosse uma espécie de pagamento de custas, né? É algo que, às vezes, você nota enquanto você está nas cadeiras das faculdades, mas você nunca imagina que, às vezes, pode ocorrer, né, na prática. Os instrumentos que permitem... Ô, Júlio, eu não sei se você me ouve. Estou te ouvindo, está travando, voltou agora. Porque deu uma travada aqui. Mas, como eu ia dizendo, existem outros instrumentos também que são capazes, né, essa questão de responsabilização. Tem essa questão da suspeição do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, e também existe, né, está tramitando também a questão da punição aos procuradores, né, responsáveis que estavam à frente na força-tarefa da Lava Jato. Então, são várias vertentes, muita coisa ainda pode acontecer, tem muita água ainda para poder correr, existem recursos também que podem ser feitos. Certamente, eu confesso que na correria aqui dos afazeres de agenda diária, eu não vi ainda, não tomei conhecimento se o Ministério Público recorreu, mas certamente vai recorrer, né, dessa decisão. Então, muita coisa ainda pode acontecer, mas de fato, né, como eu disse anteriormente, ninguém está acima da lei, né? Então, todo mundo está sujeito a ela, né? Principalmente aqueles advogados, operadores do direito, advogados, juízes, promotores, delegados, né? Todos estão submissos, curvados em relação à lei, principalmente à Constituição, Júlio. A questão de recorrer, né? A Procuradoria-Geral da República iria recorrer dessa decisão, mas se tratando de crimes praticados em São Paulo, esse ato de recorrer pela Procuradoria-Geral da República caberia neste momento? Caberia uma decisão que tem prazo para poder recorrer, é um recurso que é manejado internamente dentro do Supremo Tribunal Federal, pode ter algumas vertentes, tanto em relação à turma para poder julgar novamente, e também em relação ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Apesar do processo ainda não ter migrado, isto é, não ter saído lá do Sul para poder ir para Brasília, né, querendo ou não, ainda existem coisas que vão ser discutidas nos tribunais superiores. Por isso que eu disse, muita coisa ainda pode acontecer em relação a esses fatos. Em ambos os habeas corpus, volto a dizer, são questões diferentes, mas que têm o mesmo vínculo. Nós temos uma pergunta, deixa eu ler aqui. O processo poderá ser prejudicado com todo, doutor Flávio? A gente está quase encerrando aqui, né, porque é um bate-papo breve, mas tem essa pergunta aí. O processo poderá ser prejudicado? Porque são 4 processos, na verdade, né? Não se trata apenas de um processo, né? São 4 processos. Na verdade, Júlio, o que são anulados são os atos decisórios, né?
dentre eles o próprio recebimento da denúncia, se for observar, ou seja, o processo ele volta a estaca zero, né? Mas não quer dizer que outros elementos que foram apurados, ele não quer dizer que ele não vai servir para o processo, ou seja, os atos foram anulados, né? Vai ter que ver essa questão se os atos instrutórios e tudo mais, ou seja, a audiência de instrução, se vai aproveitar. Eu particularmente entendo que não, mas o fato é que anula todos os atos decisórios do processo, está contido, isso está previsto no Código de Processo Penal. Então, por isso que a academia, as instituições, né, diversas, até alguns procuradores, promotores, advogados, professores, eles alertavam bastante em relação a isso, em relação à competência e alguns outros excessos também que ocorreu, principalmente pela circunstância de quem estava envolvido no processo. Eu gosto de reafirmar, essa é uma situação que no cotidiano, não raras vezes existe essa discussão, né, de competência, onde deveria ser julgado, processado o réu, só que, de certa forma, ela foi ignorada, né, pelos motivos que eu já disse no início do vídeo. Então, isso causou uma certa perplexidade que está vindo à tona agora. Ou seja, deveria ter sido evitado isso, a bem da verdade. A legalidade do processo não tem que ser observada em todo momento, justamente para não ter esse tipo de prejuízo, né? Prejuízo para o Estado, prejuízo para o réu, principalmente, né? E são violações têm que ser feitas dessas formas, né? A gente não pode admitir coisas dessa natureza, Ju. A verdade é essa, todo mundo tem que estar no limite da lei, seja ele ou ela quem for. Até porque abre uma nova, tem muitos interesses, né, nesse cancelamento dessas condenações, principalmente o interesse político, né, porque abre a elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se candidatar a algum cargo político. De certa forma, pode ter penalidades para o ex-juiz Sérgio Moro, caso ele tenha essa pretensão também. Criticou-se, né, a decisão de Luiz Edson Fachin por sua... disseram, né, algumas pessoas disseram em questão relacionada a ele ter uma certa... tender, né, para o lado do Partido dos Trabalhadores. Essa decisão dele caberia só a ele ou deveria ser julgada por mais pessoas do Supremo? Júlio, eu sou bastante técnico e muito rigoroso com relação a essas coisas. Eu sempre sou bem técnico em relação a tudo que diz respeito ao processo penal, porque hoje o processo penal, queira sim ou não, ele tomou vieses diferentes, né? Uma repercussão muito grande, midiática. Então, assim, a Operação Lava Jato é um exemplo clássico disso, mas outras operações também, que isso acabou, de certa forma, sendo um tentáculo para outras operações Brasil afora, né? Então, é sempre muito midiático. Então, eu não gosto de dizer essa questão política e também não tenho condições para poder dizer em relação a isso, qual a ligação do ministro Edson Fachin com questão política ligada ao PT. Eu quero crer e confio no nosso Supremo Tribunal Federal. A decisão ela foi muito bem fundamentada, né? Então, assim, o ministro Edson Fachin, até pouco tempo atrás, todas as decisões dele eram aplaudidas pela massa, né? Então, sempre foi um ministro muito rigoroso, tal como sempre foram os demais, né? Sempre com uma ideia científica, lógica e relacionada ao direito a determinadas matérias, né? Então, o que fez ele mudar a posição dele foi uma questão majoritária de precedentes dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, né, que já tratava dessa matéria. Então, não foi da noite para o dia. O fato é esse. Agora, que chama a atenção o fato da decisão ter sido proferida monocraticamente, e o que isso quer dizer? Ele sozinho ter proferido a decisão, é uma questão que é relativa ao início, à situação daquele ponto em específico. Obviamente, há dois lados de uma mesma moeda e que vários podem sustentar. Deveria ter sido levada uma matéria de discussão de tamanha repercussão, deveria ter sido levada aos seus pares, né, aos demais ministros.
Isso é uma situação que a discussão que a gente poderia entrar noite adentro, né? Mas é uma situação que cabe a cada ministro, que tem ali a sua desenvoltura, a sua liberdade extremamente técnica, diga-se de passagem, né? Todos os ministros e também todos os juízes e embargadores têm uma capacidade, uma carga muito técnica. Há um tempo atrás reclamava de determinadas decisões e tudo mais, muitas pessoas, às vezes, que não têm um contato técnico com a matéria, reclamam de decisões, mas bem, da verdade é que as decisões elas são fundamentadas. Gosta ou não, por exemplo, a parte contrária, que é o Ministério Público Federal, não gostou da decisão, tem o direito de recorrer. Então, basicamente, o processo ele tramita dessa forma. A gente não pode pular etapas, a gente não pode, como diz na criminologia, atuar no direito penal subterrâneo, né? Como estava sendo, como vem apontando, sobretudo depois das mensagens que foram divulgadas, como vem apontando a questão da suspeição pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, né? E culiado, com perdão da palavra, mas culiado com o Ministério Público Federal, daqueles agentes públicos especificamente, né? Gosto e atuo sempre com o Ministério Público na condução da profissão, e são profissionais, em sua grande maioria, competentes, né? São algumas exceções, tanto em relação a juízes e promotores ou procuradores, mas, a bem da verdade, são todos muito bem preparados e tecnicamente muito bons. Agora, decisão você recorre, você não gostou da decisão, e todos, dentro do Estado Democrático de Direito, têm ali o seu direito de expressar a sua opinião, mas, especificamente nos limites do processo, expressam dentro dos livros, dentro dos precedentes, dentro da lógica processual. E é isso que se espera. Quando a gente fica se espelhando, e aqui eu faço um adendo em relação a outras questões, mas quando a gente fica se espelhando em questões de outros países, de avanço e tudo mais, primeiro a gente tem que olhar para dentro do nosso espaço territorial e ver onde está certo e errado. A gente não pode permitir combater a corrupção com outros tipos de atos que são totalmente incoerentes, né? Eu gosto de brincar, e muitos foi dito, né, há um tempo para cá, que o cidadão comum, né, ele tem que perceber certos tipos dessa natureza e rechaçar esse tipo, ou seja, ignorar esse tipo de condutas, né? Porque a gente imagina qualquer outra área, você às vezes pode ter um problema trabalhista, um problema tributário, um problema administrativo, né? Questões de multas e tudo mais. Imagina se do outro lado você vai para uma audiência em que do outro lado a parte contrária está jogando junto com o magistrado, né? Então o cidadão ele não pode permitir uma coisa dessa natureza, porque vez ou outra nas curvas infelizes da vida a gente pode se deparar com um processo. A gente, ou então, não especificamente ao penal, né? Mas em outras matérias também. A gente, um querido, um amigo, um parente, então, nesse momento, nós vamos querer todas as garantias constitucionais e processuais a nosso favor. Então, para a gente ter uma evolução como país, como democracia, a gente não pode aceitar, né, atos dessa natureza, seja de onde quer que venha, né? Então, é muito grave situações dessa natureza. Doutor Flávio, apesar de haver nesse intervalo entre a data da condenação e essa decisão agora, né, que foi possível através desses habeas corpus, da decisão de recorrer à justiça, podemos dizer que a justiça tem sido célere, tem sido rápida nessas decisões, no que tange assim, a esfera nacional? É engraçado isso, Júlio, porque, na verdade, dá muita publicidade para esses tipos de processos, principalmente vinculados à Lava Jato, né? Seja em relação a outros réus investigados e também ao caso que a gente está falando, que é o ex-presidente Lula, mas poderia ser qualquer outro, né? Qualquer outra pessoa. Mas a justiça, né? A justiça, existem vários pontos de vista do que é justiça. Aqui a gente entraria em um outro viés de discussão. Mas o judiciário, ele não que seja uma má vontade do judiciário ou dos seus protagonistas, mas a verdade é que o judiciário, hoje existe o acesso à justiça de forma muito facilitada,
Muitos ainda não têm, mas existem o acesso à justiça de forma facilitada. Isso contribui, né, de certa forma, para que o judiciário ele fique abarrotado, né, em determinadas circunstâncias. O fato é que isso a gente está discutindo um habeas corpus, né, um habeas corpus em que ele foi impetrado, se eu não estou enganado, em novembro de 2020. Ou seja, olha para você ver quanto tempo que teve para poder discutir. Habeas corpus é algo, né, dentre todos os outros atos processuais, é aquele que tem a maior celeridade. Então, por isso que eu disse no início que deve ser observado alguns ritos, alguns atos, né? Olha para você ver, foi discutida uma questão em recurso especial, depois teve agravo em recurso especial, né? Então, existem alguns ritos para ir tomando até que se chegue numa decisão. O problema é que essa decisão é dada publicidade como se fosse algo corriqueiro, né? Mas todo dia o tribunal ele tem trabalhado de forma muito bem empenhada para poder, sobretudo agora, no período de pandemia, os tribunais superiores têm divulgado isso constantemente, o próprio CNJ, o Supremo Tribunal Federal, sua página inicial, tem demonstrado quantos processos tem julgado ultimamente, e propiciando também o julgamento virtual, né, telepresencial, como se tem dito. Então, isso é muito relativo, essa pergunta. Eu não encaro que seja lento ou rápido, isso demanda algumas circunstâncias. Cada processo é um processo distinto, né? Não tem como a gente aplicar as mesmas coisas para todos os processos, tem matérias distintas, situações distintas. Então, isso é muito relativo. Agora, chama atenção como alguns processos tramitaram de forma muito rápida, né, em primeira instância. E aí a gente estaria entrando também em outra questão, que é da suspeição, da troca de mensagem e tudo mais, a época quando foi processado e julgado. Mas aí é uma outra questão. Mas a celeridade eu acho que é muito relativa. Hoje, algumas questões, elas demandam muito tempo, né? Demandam muito tempo. Mas uma hora é julgado, né? De fato. Doutor Flávio, antes da gente encerrar, a questão, né, dessa decisão, qual o impacto dessa decisão para a Operação Lava Jato, que estava um pouco assim, tímida nos últimos meses, né, pouco se falava sobre ela, sobre as operações, né? Qual que é o impacto direto dessa decisão na Operação Lava Jato? Como o senhor percebe isso? Ô, Júlio, tem uma análise que eu faço uma análise técnica em relação a isso. Eu acho que isso só veio à tona, primeiro, a partir de muita provocação, né? Isso a gente deve destacar, né? E exibir a importância dos atos processuais e principalmente dos recursos, que ao contrário do que muita gente pensa, recursos, eles, principalmente os tribunais superiores, quando bem alegados, quando bem pontuados, quando não são meramente protelatórios, eles têm uma importância, uma modificação muito grande em relação ao processo, né? Agora, eu acho que isso vem à tona para poder demonstrar os diversos abusos que ocorreram na operação, né? Coisas que já eram apontadas há bastante tempo, né? Então, acho que isso serviu para poder demonstrar isso. Agora, isso causa um impacto, não quer dizer que vai causar um impacto em toda a Operação Lava Jato, né? Não quer dizer que nós vamos, como se fosse um castelo de areia, e ali você derrama um balde d'água e vai por água abaixo tudo. Não quer dizer isso. Cada circunstância é uma circunstância distinta, né? Por exemplo, neste caso, não queria dizer que os atos que eram imputados ao presidente Lula, ex-presidente Lula, tinham vínculo com a Petrobras. Então, é muito relativo isso. Outras pessoas, outros investigados podem alegar outras coisas, determinadas coisas. Não quer dizer que vai anular toda a operação, né? Não quer, isso seria, eu acho, muito estranho pensar dessa forma, tecnicamente falando. Agora, cada caso vai observar de um jeito diferente. Agora, o mais importante é que ficou claro que determinados abusos que eventualmente já estavam sendo ditos, né, mencionados há um tempo atrás, eles vêm à tona para poder perceber que as coisas não eram lá do jeito que estavam dizendo. E aqui eu me reporto não ao mérito do processo, mas eu estou dizendo em questão de ilegalidades, né, que estão vindo à tona, que estão sendo dadas publicidade. Agora, outros processos é diferente. Não quer dizer que todas as pessoas que a Lava Jato ao longo desse tempo todo, né, que vai tudo por ralo abaixo, né, totalmente distinto isso. Doutor Flávio, nós vamos ser breves aqui
na nossa live, né, como combinado. Mas temos uma pergunta aqui do Cássio Pena. Ele pergunta: você acha que é possível uma candidatura do Sérgio Moro beneficiaria ele? Antes do senhor responder, eu quero deixar bem claro, né, que o interesse da entrevista, da live, não é falar do lado eleitoral, né? Mas está gerando um certo desgaste para a figura aí do Sérgio Moro, né? A nível nacional, em contraponto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está galgando, né, uma possível candidatura. Fique à vontade aí se o senhor quiser responder essa pergunta ou não, né? Ou se você achar, assim, a nível geral, o que pode ser dito aí sobre a candidatura do Sérgio Moro quanto do ex-presidente Lula. Há uma possível... Então, Júlio, eu acho que eu não tenho, assim, talvez, poder falar sobre ciência política de forma mais profunda, eu não sei se eu teria capacidade para isso. Mas eu acho que arranha um pouco a imagem, né? Principalmente contexto atualmente com as coisas, né? Eu tenho algumas pessoas que estudam política, né, próximas a mim, que dizem que o contexto é um pouco estranho para ele, mas aí é o tempo que vai dizer, né? Agora, eu acho que, de fato, desde que ele saiu, né, deixou de ser magistrado, eu acho que desceu um pouco a ladeira, né? O aspecto daquilo que se tinha e a imagem que está hoje. De fato, está um pouco arranhada. Agora, eu não tenho capacidade técnica, assim, ciência política, para poder dizer como vão ser os próximos desdobramentos, viu, Júlio? Eu acho que só o tempo vai dizer. Tem muita coisa para acontecer até lá. O Cássio está dizendo aqui que a pergunta dele não é conteúdo político e sim técnico. Mas eu acho que está respondido aí, Cássio. A questão que o doutor levantou é a questão de ter arranhado a imagem dele, né? Ele saiu do cargo de juiz federal para aceitar um convite para ser ministro, não deu certo por lá, como previsto, né, ao aceitar esse convite, saiu com constrangimento do governo federal, né? E agora é um direito dele, até então, né, até que se prove algo contra ele, é um direito dele concorrer, né? Se ele não tiver inelegível até então, mas sai aí com um pouco da imagem arranhada, né? Nem sei se a pretensão dele também concorrer a algum cargo político, talvez nem seja, né? Talvez... Juridicamente, se me permite só fazer uma adendo, juridicamente nada impede, né? Agora, é o povo que decide, né, essas coisas. Eu acho que pessoas que têm uma bagagem maior com questões políticas, eu acho que talvez teriam uma melhor condição para poder dizer. Mas eu acho que havia informação, né, de que ele iria tentar para senador lá no Sul. Enfim, eu acho que são coisas que só o tempo vai dizer, né? Responder, né? De repente, nem presidente, como deputado, talvez deputado, algo nesse sentido, né? Como parlamentar, né? Doutor Flávio, em suma, eu percebi aí com a sua resposta, para a gente concluir aqui, eu gostaria que você reafirmasse, né, sobre essa decisão. Eu vi que, com essa decisão do Luiz Edson Fachin, fica claro que o fato da defesa ter recorrido incisivamente, né, com certeza, faz com que abusos não sejam aceitos, né, tanto para quem julga, tanto para quem é julgado. Podemos dizer que, no atual momento dessa decisão, ela vem para coibir abusos que tenham sido tomados realmente nos julgamentos? Sim, sem dúvida, Júlio. Eu acho que o que tem que ficar fixado na mente de todos é que ninguém, eu volto a dizer, já disse outras vezes aqui no nosso bate-papo, mas eu volto a dizer, ninguém está acima da lei, né? Você não busca a justiça violando a lei, né? Então, eu acho que seria muito contraditório isso. A legislação, ela tem diversas condições para poder, tem interceptação telefônica, tem busca e apreensão, né? Tem hoje o próprio Instituto da Delação Premiada, que tem assim quase
a maioria das operações hoje em dia, né, estão presentes a delação premiada, né? Então, existem várias coisas, várias cautelares, né, à disposição da investigação, à disposição de tudo. Então, a gente não pode aceitar, né, que determinados atos, determinadas condutas... Eu volto a dizer, Júlio, eu não estou... É uma crítica em relação a esse ato específico. Existem diversos magistrados, operadores do direito, como juízes, procuradores, promotores, delegados, que são do mais alto fino tecido social, né, de uma competência intelectual incrível, até porque hoje as provas e tudo mais exigem muito do profissional, né? O direito, principalmente o direito penal, ele mudou bastante. Então, tecnicamente, exige muito. Então, a gente não pode aceitar que essa parcela de condutas, né, de determinados servidores públicos, que possa ser aceitado, né, Brasil afora, nesses rincões que existem no Brasil afora, né? A gente não pode aceitar que os nossos direitos sejam violados, né? Como eu disse, amanhã ou depois pode ser alguém ligado, próximo a nós. Pode ser com amigo, parente, enfim, pode ser com pessoas, independente de quem quer que seja, né? Não é porque a gente odeia o nosso inimigo que a gente vai submeter ao direito penal subterrâneo. Não é assim que funcionam as coisas, não é assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Então, sim, respondendo a sua pergunta, existem limites. A gente não pode atuar fora dos limites da legislação em vigor, fora da Constituição Federal. Todos os países de primeiro mundo têm uma legislação muito firme, muito rígida, né? Então, isso tem que começar a ser fixado na memória das pessoas. É inadmissível coisas dessa natureza. Sabe por quê, Júlio? Porque, e aqui eu falo para você e para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a entrevista, o nosso bate-papo, essas coisas têm um desdobramento maior amanhã ou depois, né? Porque outras autoridades, outras coisas, às vezes as pessoas vão te fiscalizar, coisas simples, né? A gente não pode abrir mão de direito nosso. Eu brinco que no direito consumidor, não sou advogado de consumidor, sou tão somente criminalista, mas são coisas corriqueiras que a gente não pode aceitar. Está mexendo com o direito nosso. Eu não admito que mexa com o meu direito, né, como cidadão, né? Então, a gente tem que preservar uma Constituição firme. E hoje, mais do que nunca, aqui só fazendo uma pincelada a respeito do que é a importância da presunção de inocência, né? Do que é a importância, eu não estou dizendo nesse caso específico, mas de uma forma mais ampla, em relação como procedimentos, como recursos previstos em lei, elas causam modificações, né? Então, às vezes, e aqui eu falo às vezes para o estudante de direito, que às vezes vai procurar uma jurisprudência no tribunal e não acha jurisprudência, né? E aí parte da premissa de que não há modificações dos tribunais superiores, mas se souber pesquisar, por exemplo, como no caso em questão, agravo em recurso especial, agravo regimental, entendeu? Você começa a localizar diversas modificações que estão vindo à tona agora. Então, acho que a principal informação, o principal recado para todos os cidadãos, eu acho que sempre, você não tem que ficar com raiva da decisão. Você pode não gostar do ex-presidente Lula por uma questão ideológica, política, mas poderia ser com o outro lado, né? Independente de quem quer que seja o protagonista do momento, né? Você pode não gostar, mas você não tem que ficar nervoso com aquela decisão, que foi uma decisão técnica, né? Você tem que ficar nervoso com quem lá atrás violou a legislação, né? Então, esse que é o X da questão. Esse que eu acho que é o recado que tem que ser dado, né? Porque eu acho que é o que finca ali a bandeira das garantias e do quão importante é isso, seja na matéria penal ou em qualquer outro segmento, em qualquer outra área. Isso é extremamente importante para deixar assim, muito claro para as pessoas. Doutor Fábio Rodrigues, advogado criminalista, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceitado o convite desse bate-papo, né, dessa live, para esclarecer principalmente a gente que não é da área do judiciário, que está ali no dia a dia, né, sobre essas questões, porque o que gera essa divulgação dessas informações, né, estava ali
nos processos por muito tempo, mas foi divulgado agora e gera uma repercussão, e para quem não é do meio, de repente fica difícil até de entender tanta informação. Mas eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, por esclarecer para a gente esse assunto, principalmente nessa questão, né, de defender os nossos direitos, né, seja ele qual for, né, principalmente o direito do cidadão. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, mais uma vez, está participando aqui com a gente, por contribuir com seus conhecimentos aqui. Percebi aí nos comentários alguns elogios à sua pessoa, e realmente, né, eu repasso esses elogios e agradecendo demais a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço também, Júlio. Um espaço que é bem eclético e principalmente prezando pela informação, a informação correta e centrada naquilo que deve ser. Parabéns a você, toda a equipe aí também. Obrigado. Essa live vai ficar disponível aqui no nosso IGTV, do canal Super News, e também no nosso canal no YouTube. Canal Super News também no YouTube. Muito obrigada, doutor Flávio. Boa noite. Nós estamos aqui em Governador Valadares. Está armando aquele temporal, já choveu por aqui, está vindo mais temporal por aí. E a gente tem que encerrar aqui, porque prometemos ser breves, né? Mas agradecimento a todos vocês que participaram aí, que acompanharam a live. Outras virão, né? Porque o assunto pode ter mais desdobramentos também, né, doutor Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos vocês que acompanharam aqui o nosso Super News live de hoje. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Boa noite, até a próxima.